Fala galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é o Juliano Camargo da Julius Rio de Fotografia e hoje a gente vai para o terceiro vídeo da série de vídeos de dica de fotografia com o celular. Primeiro vídeo a gente falou sobre a regra dos terços, que é uma regra realmente relevante ali para quem quer melhorar, né, a sua fotografia, né, que é manter essas linhas, a sua foto nessas linhas aqui, né? A segunda O segundo vídeo foi sobre limpeza de lente. Eu mostrei para vocês na prática, né, como limpar as lentes realmente traz um resultado muito superior, muito bom mesmo. E hoje a gente vai falar sobre uma questão mais técnica um pouquinho, né, que é utilização de software para edição da foto, tá? Então a terceira dica é use um aplicativo para editar as suas fotos, beleza? Tem diversos aplicativos no mercado, é só ir pesquisando aí na internet o que o pessoal mais usa, menos usa, tal. Tem aplicativo que ajuda a colocar maquiagem, tem aplicativo que ajuda a emagrecer, tem aplicativo que ajuda a retirar o fundo, tem diversas coisas. Eu utilizo basicamente os aplicativos da Adobe, né? O que eu mais utilizo é o Lightroom, né? Que vocês estão vendo aí na tela do meu celular. Então, tá aqui, né? O que eu mais utilizo é o Lightroom. Tem algumas fotinhas aí já tratadas. Eu gosto do Lightroom porque ele tem uma possibilidade de edição muito alta mesmo, né? Ó, vou pegar uma das fotos aqui de paisagem, por exemplo, essa daqui, ó. Eu vou segurar o botão, segurar na foto, vai mostrar como ela estava antes da edição. Tá vendo? Ó? Ela tava muito mais clara, tava dando para ver mais a casa, não era o meu foco. O meu foco nessa foto, quando eu tava fazendo, era pensando no quê? Eu quero que a casa fique mais escura e o céu seja possível ver melhor as estrelas lá no céu. Era o meu pensamento na hora que eu tava fazendo a foto. Então eu vim por Lightroom e trabalhei em cima disso. Então eu escureci mais a casa, clareei um pouquinho mais o céu, mudei um pouquinho da configuração de cor. O Lightroom te dá muita liberdade para fazer alteração, mesmo na versão gratuita, tá? Tem a versão gratuita, tem a versão paga. Mesmo na versão gratuita já te deixa fazer muita coisa. Eu, particularmente, vou mostrar para vocês aqui quais são os itens que eu mais utilizo, beleza? Vamos lá. Tá vendo aqui meu celular, né? Qual que eu mais utilizo, galera? Eu utilizo muito. Meu Deus, cadê o meu mouse? Aqui. Eu utilizo muito. Opa, desculpa, povo. O editar. Dentro do editar, o que que eu mais utilizo? Eu utilizo luz. A luz ela vai permitir que você faça o quê, galera? Ela vai permitir que você aumente ou diminua a exposição. Não pode exagerar. Tem que lembrar de uma coisa, tá, gente? Quase tudo aqui tem que ser feito progressivo aos poucos para não causar um exagero. Os exageros costumam estragar a qualidade da foto. Então você tem que ir com calma, aprender, ver o que mais funciona para você e o que mais funciona para cada situação. Eu utilizo geralmente é, um pouquinho de iluminação, um pouquinho de contraste. Pode ver que tem cada item aqui, né? O realce, sombras, brancos e pretos. Eu vou explicar um pouquinho o que cada um aqui faz. A exposição, como eu mostrei, ele vai aumentar ou diminuir a luz, né? Então eu posso diminuir completamente a luz, aumentar completamente a luz. Ó, aqui era de noite mesmo, ó. E se eu colocar aqui, parece que eu tirei a foto durante o dia. Obviamente vai acabar com a qualidade da foto. Não é o nosso foco aqui, né? Aprender o que cada item aqui faz. O contraste, ele deixa a imagem mais lavada ou mais contrastada, né? Então ele vai fazer com que se perceba mais a diferença entre cores e entre brancos e pretos e vai marcar mais as linhas da foto. Beleza? Vou voltar aqui um pouco. O realce, ele trabalha nas luzes altas, não no branco da foto, nas luzes altas. Então, onde tem mais luz, se você aumentar, tá vendo? Ó, aqui, olha a fonte de luz lá. Esse lado que eu tava fotografando aqui, tinha um carro na esquina de casa e ele tava com o farol ligado, então estava vindo luz de lá. Então, se eu falar pro Lightroom, eu quero que você melhore as minhas luzes altas, e eu forço aqui, olha o que acontece.
Ele busca mais essas luzes que estavam vindo lá do farol do carro que estava parado lá na rua, que foi um dia que tinha acabado a energia aqui em casa, tá, galera? As sombras, se eu aumentar, todo lugar que tinha pouca luz, ele tenta fazer com que tenha mais luz. Se eu diminuir, todo lugar que tinha pouca luz, ele vai fazer com que tenha menos luz ainda, tá? Então, assim, realces trabalha nas luzes altas, com exceção do branco em si. Ele não quer o branco em si, ele quer pontos de luzes altas. Sombras trabalha nas luzes baixas, mas sem trabalhar diretamente no preto. Tem 2 itens específicos aqui embaixo para trabalhar nisso. Então, o branco, ó, ele ficou bem pior. Olha quando eu aumentei o realce, gente. Olha a diferença, para vocês entenderem. O realce, ele tenta realçar a luz da melhor forma possível. O branco, ele tenta exagerar todo branco, todo lugar que ele acha que tem branco na foto. Olha a diferença. Ficou muito mais forçado, muito mais artificial, não tá legal. Beleza? Então, assim, realces e sombras dá até pra. Meu Deus. Realces e sombras dá até para forçar um pouquinho mais que a foto aguenta. Brancos e pretos não. Se eu forçar muito o branco ou o preto, ele vai acabar, ele vai distorcer muito a imagem que a gente está trabalhando, beleza? Além disso, o que eu costumo utilizar? O curvas eu gosto, tá vendo aqui em cima? Vou clicar aqui no curvas, ó. Pode ver que eu desenhei uma curvinha. Essa é a curvinha padrão, tá, gente? Quase todo fotógrafo usa essa curvinha. Ah, mas é sempre assim? Não. Tem diversas possibilidades aqui dentro. Cada um vai trabalhar isso da forma que achar melhor, né? Dá para mexer só na cor vermelha, só na cor verde, só na cor azul, que é o RGB conhecido, né? E eu costumo utilizar nesse daqui, que ele meio que trabalha no contraste entre luzes altas e luzes baixas. Lembra que eu falei agora que o realce vai mais em cima de luzes altas e luzes baixas? A curvas faz a mesma coisa, tá? Eu costumo mexer nas cores quando eu preciso que dê uma intenção de temperatura diferente. Por exemplo, vamos dizer que estava um dia nublado, mas eu estou fazendo a foto um pouco mais baixada e não vai aparecer o céu. E eu gostaria que aquela foto parecesse que está mais aquecida, um dia quente. Aí eu vou e eu coloco a temperatura aqui, ó, para o... Tá vendo que tem aqui, ó? Do lado de cá, tá vendo que a foto ficou mais amarelada? E eu posso fazer a mesma coisa que dá uma intenção da foto um pouco mais fria, colocando para o lado do azul, beleza? Então, assim, a temperatura de cor é justamente para isso, não é exatamente para isso, mas ela te ajuda a trabalhar isso, tá? Então, ela te ajuda a dar uma impressão para a foto um pouco mais quente ou um pouco mais fria. Que mais que eu mexo aqui? Eu não costumo mexer em desfoque, apesar de dar para mexer, eu não costumo mexer, tá? Então, assim, tem uma pessoa na frente, o fundo não ficou tão desfocado quanto você gostaria, o Lightroom te ajuda a resolver isso. Ele faz uma seleção ali automatizada na pessoa e desfoca o restante. Efeitos eu uso bastante, gente. Por quê? Toda vez que você tirar uma foto, principalmente foto meu Deus, de paisagem, tá? Você vai querer mais contraste, você vai querer mais força nas cores, você vai querer que as coisas pareçam mais vivas. E aqui, esses 3 itens aqui, eles te ajudam eles te permitem, tá? Melhorar esses 3 itens, tá? Então, assim, eu vou até mostrar em uma outra foto o efeito que dá o desembaçar, por exemplo. Essa foto aqui, ó. Tá vendo o desembaçar aqui, ó? Sem o desembaçar, você vê mais da madeira fora do ponto de luz. Se eu aumento o desembaçar, você vê menos porque ele vai reforçar o contraste das cores. Eu já fiz isso lá na parte de contraste, né? Se eu vier aqui em luz, ó, pode ver que eu já dei contraste na imagem, mas ele reforça isso sem deteriorar tanto a imagem, tá? Então, luz, cor, efeitos são os que eu mais utilizo, tá? E eu acho que já é uma gama de possibilidades assim enorme. Então, eu aconselho vocês a focar, principalmente no começo, quando vocês estiverem aprendendo a trabalhar com esse aplicativo ou com outros aplicativos, a nomenclatura vai ser a mesma, tá? Pode ter diferença de posicionamento e tal, mas o nome é o mesmo, tanto para os sistemas de fotografia, né? Quanto para os aplicativos de celular, tá? Porque é meio que universal. Então o Luz vai ter sempre essas opções de opção, exposição, contraste, realce, o cor vai ter opa, o cor vai ter a temperatura, matiz, saturação, vibração. Falando em matiz, saturação e vibração. Matiz, eu aconselho a usar muito pouco. E só se você quiser dar
coloração diferente na foto, tá? Então ela muda, literalmente ela muda a cor da foto, tá? No sentido de transformar a cor. Não é que nem aquecer ou esfriar, ela vai transformar a cor. Então, por exemplo, se você vai no misturar cores, se você vem aqui e fala que o verde ou que o amarelo tem que ir mais pro verde, tudo que tiver de amarelo na foto vai pender para o verde. Então, assim, mexer na matiz é muito perigoso, eu costumo dizer, né? Não é interessante mexer na matiz. Já na temperatura, vibração e saturação dá para mexer. Entre saturação e vibração, eu dou preferência para a vibração. A saturação, ela traz mais contraste entre cores especificamente. A vibração, ela dá mais vida para aquelas cores. Então, é melhor mexer na vibração do que na saturação, porque a saturação ela vai acabar causando um pouco de desvio cromático, que é uma outra questão fotográfica aí que pode acabar incomodando um pouco na foto, beleza? Aberração cromática, na verdade, desculpa. Faz tempo que eu não uso esse termo. Vocês podem ver que eu uso muito para fazer das minhas fotos de academia. Porque geralmente eu tô na rua com a minha câmera, eu não utilizo o celular. Eu utilizo o celular mais para as minhas coisinhas. Eu vou clicar aqui nessa foto para mostrar para vocês como ela estava antes do tratamento, tá? Então, ó, ela tava com uma cara meio lavada, tá vendo? Ó? Ela não tinha muito contraste, as sombras não estavam bem definidas, tal. Aí eu fui, dei esse tratamento, tal. Esse tratamento permitiu que essa foto ficasse mais contrastada, mais impactante, vamos dizer assim. Existem outros aplicativos de edição de foto? Sim, existem diversos, tá? Se você for no Play Store ou no Apple Store e colocar lá edição de foto, vai aparecer um monte, um monte, um monte. É a rodo, assim. Muitos pagos, muitos com propaganda, muita coisa. Eu, preferencialmente, uso o Lightroom e o Photoshop Express. Eu quase não uso o Photoshop Express, na verdade, mas eu tenho ele aqui e às vezes eu uso também, porque ele é bom para você, como é que fala? Incluir presets mais rápido, sabe? Tipo, você colocou ele, coloca um preset ali e vai e utiliza. Eu dou preferência sempre pelo Lightroom. Eu acho melhor de trabalhar, eu me dou muito melhor com o Lightroom do que com o Photoshop, tá? Para edição de verdade nas fotos, quando eu faço um evento, eu começo no Lightroom e vou para edição fina no Photoshop. Porque aí, falando em sistemas, o Photoshop tem uma liberdade para você fazer modificação na foto assim absurda, né? Eu já mostrei isso para vocês em algumas vezes. Então é isso. Tem diversos aplicativos que vocês podem utilizar. Eu recomendo testar, conhecer para você encontrar um que te permita trabalhar de um jeito simples, porque a ideia aqui, gente, de usar as regras que eu tô, as regras não, utilizar as dicas que eu tô dando de fotografia, não é para você se estressar fotografando, tentando conseguir a foto perfeita. A ideia é te permitir ter algum controle maior sobre a sua fotografia com o celular. Então, assim, todo rolê, tô só tirando selfie, foto para lá e para cá, acabou, é isso que eu tô fazendo e já era. Não, ó, eu acho que realmente eu posso fazer uma foto legal aqui daquela pessoa ali, tá? Que tá comigo aqui, ó. Meu amigo, senta ali, eu vou me posicionar. Aí você pensa nas dicas, entendeu? Aí você limpa a lente direitinho, aí você pensa na regra dos terços para fazer uma composição mais adequada e já fica pensando, pô, o céu tá muito claro, mas depois eu consigo ir lá no Lightroom e baixar um pouquinho a luz do céu e não sei o que lá, e ali eu consigo fazer a foto ficar mais impactante, entendeu? Então, assim, para o seu dia a dia, para o seu normal, para o seu rolê bagunçado, talvez as dicas não sejam tão interessantes de se ficar pensando nelas o tempo inteiro, tirando a limpeza da lente. Essa funciona para tudo. Porém, sempre que você quiser fazer uma foto mais bacana, é só pegar essas dicas que o Júlio está dando para vocês aí, que é sucesso, gente, não tem como errar, beleza? É isso. Finalizamos aí esse início das séries. Essas são as 3 dicas básicas para você melhorar a sua fotografia com o celular, tá? Regra dos terços, limpeza da lente, aplicativo para editar. Existem diversas outras questões aí que a gente vai trabalhar mais para frente. Eu não devo continuar fazendo vídeos semanalmente, tá? Provavelmente vai ficar um pouco mais esporádico, porque são temas mais profundos, e aí eu sei que nem todo mundo vai ficar querendo
parar para olhar, né? Então eu vou focar talvez eu faça menos vídeos, porém mais profundos mesmo, com mais informação, com mais detalhe, uma aulinha realmente para vocês entenderem mais aí sobre esse universo fotográfico, beleza? Chama a galera para curtir, comenta, compartilha, segue. Não deixa o Júlio na mão não, beleza? Segue nós. Valeu.